Acabou, me libertei. Escritora celebra condenação de tio após relatar abuso sexual em livro. Quando era criança, Belém Lopes Peiró passava as férias de verão com os seus tios da cidade de Santa Lúcia, uma antiga colônia agrícola do norte da província de Buenos Aires, da Argentina, onde sua mãe havia crescido. A escritora Belém Lopes Peiró denunciou seu tio há 9 anos e escreveu 2 romances sobre sua experiência. Alejandra Lopes. Enquanto seus pais, que eram separados, trabalhavam na cidade, ela se divertia com suas primas e amigas. Mas por trás dessa visita aparentemente idílica, havia uma realidade terrível. Desde os 13 anos, seu tio, um policial que era marido e irmã de sua mãe, começou a abusar sexualmente dela. Ela sofreu abusos ao longo de 3 anos, até que um parente ficou sabendo da situação. Lopes Peiró escreveu sobre essas experiências angustiantes em seu primeiro romance Porque Você Voltava Todo Verão. Publicado em 2018, o livro foi lançado no Brasil pela editora Elefante. Nesta semana, ela anunciou que após uma batalha judicial de 9 anos, seu agressor foi finalmente condenado a 10 anos de prisão. Terminou, é isso, acabou-se. C'est fini. Eu me libertei, disse a escritora de 30 anos em uma coluna de opinião publicada na terça-feira, dia 3 de janeiro, no jornal espanhol El País. Depois de 9 anos e uma denúncia, depoimentos, exames psicológicos, ida e vindas a delegacias, promotores, tribunais, um arquivo, 500 páginas, 2 advogados, uma promotora, uma comissão de justiça, terapia por 15 anos, metade da minha vida, minha família inteira dividida em 2, uma cidade encobrindo o agressor, 7 anos de oficinas de redação, 2 livros publicados, enfim, finalmente, 19 de dezembro, chegou a audiência do julgamento e 5 dias depois, a sentença, escreveu a autora. Agora eu falo tudo com todos os nomes que não pude dizer uma vez. Cláudio Sarlo, ex-comissário da província de Buenos Aires, tio político, pai de família, abusou sexualmente de mim quando eu era menina. Disse ela, citando o crime da sentença: abuso sexual agravado por ser auto de crime tutor e por ter tido cometido contra menor de 18 anos. O primeiro romance de Lopes Peiró narra sua experiência de abuso. Editora Madresselva. Em declarações à BBC Mundo, serviço espanhol da BBC, Lopes Peiró disse que a sentença lhe trouxe, em primeiro lugar, sem dúvida, um alívio, embora tenha dito que o que a tranquilizou ainda mais foi poder escrever a coluna e localizar todas aquelas emoções em um lugar, com a diferença de que quando escrevi Porque Você Voltava Todo Verão, a palavra fluir era uma necessidade muito profunda. Era como uma cachoeira arrasadora, mas eu deixava fluir. Nesse caso, a coluna me custou cada palavra como se fosse a última coisa que eu tivesse a dizer, revelou. Sua intenção foi de voltar a escrever para virar a página, voltar para onde encontrei reparação. Transformei o abuso. Em entrevista à BBC, em 2018, quando foi publicado seu primeiro romance, a autora havia dito que passou por 3 estados durante seu processo de cura. Primeiro, reconhecer-se como vítima, depois sair daquele lugar de vítima e, por último, encontrar o empoderamento que lhe permitiu superar a experiência. Ela diz ter conseguido atingir o último estado quando encontrou em uma oficina de literatura, onde descobriu que poderia transformar o abuso em uma obra de arte. Lopes Peiró
não só escreveu cruelmente sobre ser estuprada, ela também contou como sofreu durante sua longa jornada em busca de reparação e justiça e sobre como foi questionada por aqueles que deveriam cuidar dela, de familiares a médicos e oficiais de justiça. Ela precisava constantemente explicar porque não havia dito nada antes, porque voltava todo o verão e porque estava fazendo tudo isso em sua família. Sua resposta foi contar tudo e tornar visível o que muitos não queriam ver. A escritora denunciou o abuso quando tinha 22 anos, Basu Canarsa. E em 2021, publicou seu segundo romance, Onde Não Dou Pé, que fala sobre dificuldades que as vítimas de abuso sexual infantil enfrentam quando decidem denunciar e iniciar o processo judicial. A autora diz que seus dois romances não são também para que pessoas como para um pai, para uma mãe, ou um irmão, ou um amigo, possam acompanhar melhor as pessoas que passam por uma situação como esta. Durante o longo processo que levou à condenação de seu tio Lopes Peiró, não fala apenas do apoio do seu núcleo familiar mais próximo. Ela também menciona o ponto de virada importante do caso, quando conseguiu uma advogada feminista que é Luciana Sanches. Ela fez a gente trabalhar no processo judicial de uma forma mais coletiva. De alguma forma, ela fez com que a gente envolvesse outras advogadas, outras jornalistas, que fôssemos a associação para que tudo isso não ficasse só nas minhas costas ou nas costas dela, explicou a autora. Escrever outras coisas. Em sua coluna de opinião do jornal El País, Lopes Peiró diz que não sabia se era necessário ou não escrever isso, mas que ela fez isso por todas as que não podiam falar ou denunciar por mim. Sua última frase é um anúncio. A partir de agora me dedico a escrever outras coisas. Perguntada sobre esse projeto futuro, ela revela que está trabalhando em seu terceiro romance. É muito cedo para antecipar algo, mas acho que posso ficar um pouco mais leve. Vou poder ter uma possibilidade que antes não tinha, que é criar outros mundos. Que minha cabeça, que meu lado emocional tenho espaço suficiente para mergulhar em outros universos possíveis.